Graça e paz, querida mulher curada. Estamos aqui com a segunda mensagem sobre pensamentos que curam. É a parte 2 e o nosso tema é transformai-vos pela renovação da vossa mente, em Romanos 12, 2. Estamos trabalhando outras vertentes sobre a cura. Vamos falar agora alguns aspectos desses pensamentos que nos proporcionam cura. Nós podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. Quando nossos pensamentos eles ficam presos no passado, a nossa vida ela tem um outro destino. O passado é passado. Não podemos mudá-lo no presente, mas podemos modificar nossos pensamentos sobre o passado. É tolice você se punir no presente porque você mesma ou outra pessoa te magoou no passado. Pessoas com profundo ressentimento, elas precisam urgentemente dissolver o ressentimento enquanto for relativamente fácil, porque muitas esperam estar sob a ameaça do bisturi de um cirurgião ou no seu leito de morte, tendo que lidar com o pânico para poder fazer alguma coisa. Quando uma pessoa está em pânico, é muito difícil focalizar a mente no trabalho de cura. Vai ser necessário mais tempo, porque primeiro terá que dissolver os seus medos. Então, se você escolher acreditar que é vítima, indefesa e que tudo é inútil, você será apoiada nessa crença e cairá ainda mais fundo. É vital que você se libere dessas ideias e crenças tolas, fora de moda, negativas, que não vai te fazer bem e não te nutre. Até mesmo o nosso conceito de Deus precisa ser modificado para que a gente tenha um Deus por nós e não contra nós. E para nos libertarmos do passado, nós devemos estar também dispostas a perdoar. Precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmas. Talvez não saibamos como perdoar e talvez não queiramos perdoar. Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostas a perdoar dá início ao processo de cura. Para a nossa própria cura, esse imperativo ele é necessário para que nós nos libertemos do passado e perdoemos a todos. Se você falar, eu perdoo fulano, eu perdoo Maria, eu perdoo João. Então eu o perdoo ou eu a perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Essa afirmação, ela nos liberta. Você consegue dizer isso? Então vamos repetir. Tenta lembrar. Busca na sua mente pessoas que talvez você até ache que já perdoou, mas que talvez você não consiga lembrar dessa pessoa porque você não quer nem pensar nela. É sinal que você não perdoou. Tenta abençoar essa pessoa, tenta desejar o melhor, coisas específicas, coisas boas, específicas na vida dessa pessoa. Se você não conseguir fazer isso, você ainda não perdoou. Tente lembrar dessa pessoa e pensar o que você poderia fazer para vê-la melhor ainda, para estar com ela. Se você conseguir fazer isso, ao menos em pensamento, é sinal que você perdoou. Mas se você não conseguir fazer nenhuma dessas coisas, é sinal que você não perdoou. Então, pense nessa pessoa e faça essa frase. Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Tente fazer, porque se essa mensagem chegou até você, significa que você precisa fazer isso. Conseguiu dizer? Tem uma autora, ela é professora de metafísica chamada Louise Hay, e ela tem uma carreira, ela teve, uma carreira como ministra da ciência da mente desde 1971. E ela ajudou milhões de pessoas a descobrir e usar todo o potencial criativo para o crescimento pessoal e também a autocura. E em seus livros, ela propõe que enfermidades físicas geralmente são psicossomáticas. Já parou para pensar nisso? Ela própria conviveu com o câncer. Essa doença esteve na vida dela e
ela se curou sem a ajuda da medicina convencional. E então ela descobriu definitivamente uma vocação para ensinar as pessoas que esse tipo de enfermidade é um reflexo do padrão de comportamento que o indivíduo emana para o mundo. Então, desenvolveu padrões positivos de pensamento para reverter o avanço das diversas doenças. Incrível isso. E uma de suas afirmativas é que todas as doenças têm origem no estado de não perdão. Já parou para pensar nisso? Vale a pena a gente falar sobre isso, porque a Bíblia ela nos traz grandes ensinamentos sobre o perdão e sua relação com a cura. Louise diz que sempre que estamos doentes, nós necessitamos procurar dentro de nossos corações para descobrirmos quem precisamos perdoar. E isso consta num livro chamado Um Curso em Milagres, é um livro de 720 páginas. Eu estou lendo, eu criei coragem e estou lendo esse livro. Então, repetindo, toda doença, ela tem origem num estado de não perdão. E sempre que ficamos doentes, precisamos olhar à nossa volta para vermos a quem precisamos perdoar. A pessoa a quem você achar mais difícil perdoar é a que você mais precisa se libertar. O que é perdoar? Perdoar significa soltar, desistir. Não tem nada a ver com desculpar um determinado comportamento. É só deixar toda coisa ir embora. Tudo, deixa ir embora. Esvazia disso, esquece isso. Não precisamos saber como perdoar. Tudo o que necessitamos fazer é estarmos dispostas a perdoar. E as leis espirituais e universais, elas cuidarão do resto, de como que deve ser feito. O meu pastor, André Pessoa, ele é professor do curso Rema e ele é pastor da Igreja Verbo da Vida do Gama. E ele nos instrui muito sobre amor e perdão. E eu ouvi dele uma vez que se você quer perdoar alguém, você deve dizer em voz alta para você ouvir: fulano, eu te perdoo. Eu te amo em Cristo Jesus. E uma vez eu decidi colocar isso em prática. Eu estava precisando perdoar uma pessoa e eu fiquei até constrangida de fazer isso comigo mesma. E eu comecei a fazer do nada, eu tomei a decisão e falei, eu vou fazer. E eu comecei a falar alto o nome da pessoa dentro de casa. E eu comecei a falar, fulano, eu te perdoo, fulana, eu te perdoo. E eu te amo. E eu comecei a repetir isso várias vezes no dia. E o poder das palavras, elas foram trabalhando as minhas emoções. E tudo isso junto foi refletindo nas minhas ações. E quando eu percebi, depois de um tempo, eu já tinha perdoado. E não demorou muito, não. A Bíblia, ela nos conta no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que Pedro, ele perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão quando ele pecasse contra ele. Se seriam até 7 vezes. Aí Jesus respondeu que não, até 7, mas até 70 vezes 7. E então ele contou uma parábola, que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi levado à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Mas como não tinha condições de pagar, o Senhor lhe ordenou que sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então o servo se prostrou diante dele e implorou para ter paciência, que ele iria pagar tudo. Então o senhor daquele servo, ele teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando esse mesmo servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, que também lhe devia 100 denários. E ele o agrediu, ordenando que ele pagasse o que devia. E o conservo dele também se prostrou e implorou que tivesse paciência, pois ele também lhe pagaria a dívida. Mas ele não quis saber e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Isso entristeceu os outros servos, companheiros dele, que viram tudo o que havia acontecido. E eles, muito tristes, resolveram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, ele chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
E então, irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E Jesus termina dizendo assim que assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, que lição, hein? Olhando de fora, é fácil julgar o servo, né? Mas pode acreditar, eu e você, nós fazemos a mesma coisa com nossos irmãos. E isso inclui nossos familiares. Então, talvez o nosso perdão diante de Deus está retido. O perdão de Deus para conosco esteja retido, se a gente não estiver perdoando os nossos irmãos. E bênçãos estão retidas por causa disso. E trazendo essas verdades para as nossas vidas, veja como compreendemos bem demais a nossa própria dor, mas não compreendemos que eles que nos magoaram, nos ofenderam, sejam lá quem forem, são os que mais precisam do nosso perdão, porque também estão sofrendo dor. Precisamos entender que eles estavam fazendo o melhor que podiam com a compreensão, a consciência e o conhecimento que eles tinham na época. As pessoas, elas só dão aquilo que elas têm. E nós cobramos demais do outro coisas que talvez nem a gente consiga dar, nem a gente consegue fazer. Nós temos aprendido que as pessoas que estão cheias de problemas como saúde ruim, falta de dinheiro, problemas de relacionamento, elas estão precisando de serem trabalhadas apenas numa só coisa, em amar o eu. Falta amor próprio. E isso inclui muitas coisas que falaremos nas outras mensagens. Quando conseguimos nos amar de verdade, nós aceitamos e aprovamos a nós mesmas, exatamente como nós somos, como na vida, tudo na vida funciona, tudo passa a funcionar. E isso inclui ter tempo para cuidar de nós e também nos avaliarmos sobre o que pensamos, falamos, sentimos e agimos, pois só assim poderemos nos tornar pessoas melhores. É como se pequenos milagres estivessem em todos os cantos. Nossa saúde melhora, atraímos mais dinheiro, nossos relacionamentos, eles se tornam mais satisfatórios e começamos a nos expressar de forma plena, criativa, tudo parece colaborar, tudo começa a acontecer para a gente sem nenhum esforço. Amar e aprovar a si mesma, criar um espaço de segurança, confiança, merecimento, onde você não se culpa, onde você não traz remorsos. E há um lugar de merecimento e aceitação, ele resultará na criação da organização da sua mente. Criar relacionamentos mais amorosos em sua vida, atrair um novo emprego e um novo e melhor lugar para viver e até permitir que seu peso corporal se equilibre, acredite ou não. Pessoas que amam a si mesmas e aos seus corpos, elas não se prejudicam, mas ela também não prejudica os outros. A autoaprovação e a autoaceitação no aqui e agora são as principais chaves para mudanças positivas em todas as áreas de nossas vidas. O amar a si mesmo, amar o eu, começa com jamais nos criticarmos por nada. A crítica, ela nos tranca dentro do padrão que estamos tentando modificar. A compreensão e o sermos gentis conosco mesmos nos ajudam a sair dele. Lembre-se, você esteve talvez se criticando por anos e não deu certo. Então tente se aprovar e faça coisas para que você se aprove. E veja o que acontece. Quando Jesus estabeleceu um mandamento superior, amar ao nosso próximo como ele nos amou, e quando ele estabeleceu o princípio de perdão, ele não estava em defesa da outra pessoa, mas em defesa de nós mesmas. Ele sabia o que estava falando, ele conhecia sobre o poder restaurador do perdão e o poder curador e criador do amor. Ele entendia que se cumpríssemos estes princípios, seríamos pessoas livres de cativeiros, de armadilhas de Satanás. Seríamos curadas para curar. Shalom.